boa noite. Estou esperando aqui alguns entrarem. Hoje eu vou resolver as enquetes que foram postadas ontem nos stories. Quem não tem o costume de acompanhar os nossos stories, fiquem ligadinhos que normalmente na terça-feira a gente lança algumas enquetes para vocês testarem os conhecimentos básicos de matemática de vocês. E hoje eu vou resolver as enquetes de ontem. Obrigada, Maxwell. Áudio e vídeo, ok? Vou resolver as enquetes de ontem de forma explicada. Assim, se vocês têm alguma dúvida, coloquem aqui embaixo enquanto eu tô explicando, porque aí quando eu terminar de explicar, eu olho no celular, eu tô com a live aberta aqui, eu olho no celular e respondo as dúvidas de vocês como se nós estivéssemos em uma aula. Acredito que seja muito mais dinâmico dessa maneira do que simplesmente vocês assistirem a resolução nos stories. Assim, se vocês têm dúvidas, vocês conseguem sanar essas dúvidas imediatamente. Mais um recadinho. Aqui embaixo está escrito compre um selo para apoiar a Matemática Raiz. Esses selos nos ajudam a produzir mais conteúdo aqui para vocês, mais enquetes, mais vídeos rápidos com dicas para vocês de cálculos, de matemática básica. Nós temos trabalho, eu e a Helena trabalhamos em escola, somos professoras, a Helena na rede estadual de ensino de Santa Catarina, eu na rede estadual de ensino do Paraná e de Santa Catarina, então é um apoio para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês, certo? Então vamos lá. Primeira, será uma enquete bem rapidinha, será uma resolução bem rapidinha aqui para vocês das enquetes que eu deixei ontem, tá? Então, a primeira enquete, quanto é 18,42% de 50. Sempre que trata de porcentagem, vocês gostam muito. Por quê? Porque porcentagem é um assunto que a gente usa muito no nosso dia a dia. Querendo ou não, ela está sempre envolvida em relação a dinheiro, em relação a desconto, em relação a salário, aumento de salário e tudo mais. Quando as porcentagens são inteiras, é mais fácil de calcular. Agora, quando a porcentagem é assim, decimal, com um número com vírgula, aí vocês ficam um pouco mais assustados. Como faz isso? Bom, essa daqui, gente, é uma porcentagem muito simples de resolver. Por quê? Na porcentagem, sempre que a gente vai resolver, a gente pode utilizar uma propriedade chamada propriedade comutativa. Ou seja, 3 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Então, nós não precisamos calcular uma porcentagem decimal. A gente pode calcular 50% de 18,42. 18% de 50 ou 50% de 18 é a mesma coisa. Claro que você pode fazer dessa forma, multiplicando? Pode, mas quando se trata de 50%, é a metade. É muito mais simples de você fazer o cálculo mental. Você consegue resolver automaticamente. 50% é metade. Qual é a metade de 18,42? Como nós só temos números pares aqui, gente, metade é dividir por 2. Basta você dividir esse número por 2. Metade de 18,42, 9,21. Que aí vocês tinham nas alternativas, a primeira alternativa que vocês tinham, antes de eu falar, as imagens com as enquetes vão ficar salvas no destaque aqui, tá, gente? Depois, se vocês tiverem dúvida, voltem nos destaques e vejam as enquetes. E aí assistam o vídeo, vão fazendo o paralelo que fica muito fácil. Vocês tinham algumas alternativas: 6,16, 9,21, 26,68 e 36,64. Muitos acertaram. Mais de 600 pessoas responderam essa enquete e 470 pessoas acertaram. Então, vocês estão de parabéns, a galera arrasou nessa, significa que vocês estão ótimos em porcentagem,
que aí esse assunto tá praticamente dominado. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários enquanto isso, ver quem tá entrando. Vamos ver como a live estava parada. Edinaldo, obrigada. Rodrigo, obrigada. Pablo, graças. Não falo espanhol. Vamos lá então para a segunda enquete. Rapidinho aqui as nossas resoluções. Bom, a segunda enquete de vocês era em uma prova com 60 questões. Eu não vou escrever ela toda, tá? Em uma prova com 60 questões, acertei 3/4. Então, olha só, eu acertei 3/4. Olha o comando do problema. Quantas questões eu errei? Eu estou dando uma informação, mas eu estou pedindo outra informação. Foi aí que a galera se confundiu. Alguns até nos mandaram mensagem depois de clicar na enquete, perceberam que tinham errado. Por quê? Porque normalmente nós não nos atentamos ao comando do problema. A gente lê o problema, uma prova com 60 questões, eu acertei 3/4. O que vocês fazem? Vocês calculam 3/4, automaticamente já calculam e já marcam o resultado. Vocês não voltam no problema para ver qual era a pergunta. A pergunta não era quantas eu acertei, eram quantas eu errei. Então, existem dois modos de fazer essa daqui. Você pode fazer o 3/4, ó. 3/4 de 60 questões, certo? Que foi o que você acertou. 3 vezes 6, 18. Acrescenta o zero. Tudo isso dividido por 4, que vai dar 45 questões. Isso daqui foi o que eu acertei. Quantas eu errei? Se eu acertei 45, eu preciso completar até 60. Quantas? 15 questões. Ou você poderia pensar o seguinte, vou te mostrar aqui também. Se eu errei 3/4, ó, vamos lá, vamos representar a fração 3/4 aqui para vocês. Eu tenho um inteiro e eu vou dividir em 4 partes, certo? Quantas eu acertei? Eu acertei 3 partes. Quantas partes eu errei? Eu errei uma parte de 4, certo? Por quê? 3/4 mais 1/4 dá 4/4. 4 dividido por 4, 1 inteiro, ok? Então, se você quiser, você já pode calcular diretamente por aqui, ó. 1/4 de 60 questões. Aí você automaticamente tem o resultado que você errou. 1 vezes 60, 60. 60 dividido por 4, 15. Que é a mesma resposta que a gente chegou antes, só que antes nós tínhamos que completar. A gente encontrava o 45 e tinha que completar o 60. Mas ambas as questões, ambas as formas de fazer dão o mesmo resultado. Só que aí você tem que se atentar. Sempre que você tiver dúvidas com frações, faça a representação gráfica. Com a representação gráfica fica tudo mais visual. Nós somos seres visuais. Aquilo que a gente vê, a gente entende. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de novo. Vamos lá. Como sempre, ótimas explicações. Obrigada, Fábio. Parabéns pelo ensino, professor. Obrigada, Mileno. Maxwell, obrigada. Vamos lá, então. Essa questão, gente, também mais ou menos 600 pessoas mais. Mais ou menos 700 pessoas responderam. 320 responderam certo. 240, gente, clicaram no 45, que era o cálculo que a gente tinha feito antes. Tá vendo como confunde? Muito mais pessoas acertaram, mas muitas pessoas calcularam certo, calcularam corretamente, porém clicaram errado porque não se atentaram ao comando do problema, tá bom? Vamos lá então para a próxima questão. Já trabalhamos aqui porcentagem, já trabalhamos
trabalhamos aqui frações e agora a gente vai trabalhar raiz, que é outro terror de vocês. Muitas pessoas têm muita dificuldade em trabalhar com raiz. Qual é, essa era a terceira enquete de vocês, qual é a metade de raiz quadrada de 60? Muita gente respondeu que, deixa eu achar as respostas aqui, calma aí. Muita gente respondeu automaticamente, olham as alternativas, raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 30, raiz quadrada de 20 e raiz quadrada de 10. Como eu falei para vocês, nós somos seres visuais. Aquilo que a gente vê, a gente marca. Vocês viram o 45 no cálculo da anterior? Marcaram o 45. Aqui, metade de raiz de 60. Adivinha o que a maioria marcou? Raiz quadrada de 30. Tá certo? Não tá certo. Por quê? Vamos lá. Raiz quadrada de 60. O que significa metade? Metade significa dividir por 2. Então, nós vamos dividir por 2. Mas nós aqui, gente, temos um número dentro de um radical e um número natural. Nós não podemos operar dois números que estão numa forma diferente. Prestem atenção nessa afirmação que a gente vai precisar para a próxima questão. Nós não podemos operar números diferentes. Então, a gente precisa trabalhar essa raiz quadrada de 60. De que forma? Nós podemos fatorar o 60 e encontrar ele na forma fatorada? Ou, o que você pode pensar? Com um pouco mais de prática, você consegue observar esse tipo de coisa. O 60, gente, ele é uma multiplicação entre o 4 e o 15. Olha, ele é uma multiplicação entre o 4 e o 15. Em uma multiplicação de radicais, a gente pode separar eles, ó. Opa, já dei a resposta. Raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 15. Só que tudo isso dividido por 2. Percebam, nós temos aqui uma multiplicação entre dois números dentro do radical. Eu posso separar esses dois números. Agora, nós sabemos quanto que é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 o quê? 2 raiz de 15. Tudo isso dividido por 2. Aqui nós podemos simplificar. O que sobrou? Apenas raiz quadrada de 15. Essa era a resposta correta. Aí vocês vão me dizer, professora, mas eu não consigo imaginar que o 60 é 4 vezes 15. Então, o que você vai fazer? Vou te mostrar o outro jeito, que é através da fatoração. Você vai decompor o 60 em fatores primos. Vamos lá. O que são fatores primos? Vou falar de um termo bem chulo aqui. Números que não estão na tabuada de ninguém. Só na própria tabuada e na tabuada do 1, tá? Um jeito bem rápido aqui para vocês entenderem. Como 60 é um número par, eu vou começar simplificando por 2. 60 dividido por 2, 30. O 30 eu vou simplificar por 2 de novo, porque ele continua sendo par, certo? 30 dividido por 2, 15. O 15 eu não consigo mais dividir por 2, tá? Mas eu consigo dividir por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. E o 5 eu só consigo dividir por 5. Esses aqui são os fatores primos que formam o 60, tá? Então, esses dois aqui, gente, ó, eu vou tirar ele da raiz. Por quê? Por ser uma raiz quadrada, nós fazemos agrupamentos de dois números. Então, esse agrupamento aqui significa que o número 2 vai para fora da raiz. Esses dois aqui eu não agrupei com ninguém. Então, eles continuam dentro do radical. Então, o que vai acontecer? Raiz quadrada de 60, esse vai para fora. Vai ficar 2 raiz de... Vou apagar isso daqui. Os dois que sobraram, 3 vezes 5, 15. Só que eu quero a metade. Pronto. Cheguei no raiz de 15 também. Certo?
Quando você vai adquirindo mais prática, você não precisa mais fazer isso daqui. Você já consegue perceber que o 60 é uma multiplicação de um número que tem uma raiz exata, que é o 4, pelo 15. A gente sempre procura raízes exatas nesses números, tá? Porque aí a gente consegue simplificar. Certo, gente? Nessa daqui, como eu falei pra vocês, umas 600 pessoas responderam, mais também. Só que a maioria marcou raiz quadrada de 30, porque pensou que era a metade do radicando, do número que está dentro do radical, e não é. Você não pode operar números que são diferentes, certo? Maxwell comprou um selo. Obrigada, Maxwell. Meu marido sempre aqui apoiando Matemática Raiz. Obrigada pelo apoio. Lembrando, nós temos nosso YouTube, gente, do canal Matemática Raiz. O link tá na descrição aqui do Instagram. Lá nós postamos vídeos sobre Enem, matemática básica. Quem perdeu aqui a live ou quer assistir de novo, nós postamos aqui no IGTV, nós postamos no YouTube também. Então sigam as nossas redes aí. Temos o aplicativo vizinho, que é o TikTok. Lá nós também temos vídeos todos os dias, vídeos rápidos de no máximo 1 minuto, com dicas rápidas de matemática básica. Inclusive essas dicas aqui, tá, gente? Quem nos acompanha há mais tempo aqui, com toda certeza consegue resolver essas enquetes, tá? Vamos lá então. O L. Muito bom aprender de uma forma tão simples. Que bom que você está aprendendo, fico muito feliz. Vamos lá então. A próxima enquete que vocês tinham era uma equação exponencial, gente. O que é uma equação exponencial? É uma equação, ou seja, uma igualdade em que pelo menos um dos membros da equação tem incógnita no expoente. Vamos lá, vamos traduzir isso que eu falei para vocês. Uma igualdade, a gente precisa encontrar o valor de x, uma igualdade em que pelo menos um dos lados da equação, ó, nós temos o primeiro membro e o segundo membro, ou seja, antes do igual e depois do igual, certo? E que em pelo menos uma dessas partes, no expoente, ou seja, o número que está elevado, tenha uma incógnita, ou seja, uma letra. Incógnita nós precisamos descobrir. Mas, gente, percebam aqui, nós não podemos operar números diferentes. Como que eu vou descobrir esse expoente? Tem uma maneira, eliminando a base. Como eu consigo eliminar a base? Tendo base 2 aqui e tendo base 2 aqui. Mas como cargas d'água, eu vou transformar isso aqui em base 2. Eu vou fazer um cálculo aqui do lado para vocês perceberem, certo? O que é 0,5? É metade. Metade na matemática é dividido por 2. Que número dividido por 2? 1 dividido por 2. Então, ó, 1 dividido por 2. Lembra da raiz de 60 que a gente estava fazendo agora? Olha só, a gente já achou um 2 aqui. Por quê? Porque nós precisamos da base 2 para eliminar a base, para sobrar só o expoente. Mas, gente, percebam aqui, esse 2 ele não tem expoente, porém, ele tem expoente 1 no denominador da fração, mas não transforma ele em base 2. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse número para cima no denominador, só que eu preciso compensar isso de alguma forma. Como? Invertendo o sinal do expoente. Esse 2 vai para cima, o 1 é positivo, ele vai ficar negativo. 2 elevado a menos 1. Olha que lindo! Temos a base 2 que nós precisávamos. Então, 2 elevado a x menos 3 igual a 2 elevado a menos 1. Temos aqui a base 2. Se as bases são iguais, automaticamente os expoentes têm que ser iguais. A gente pode eliminar a base. O que sobrou? X menos 3 igual a menos 1. Temos aqui uma equação simples que a gente vai balancear. Esse 3 não pode ficar aqui.
Eu vou trocar ele de lado e trocar o sinal, certo? Então, x igual menos 1 mais 3. Professor, eu não sei lidar com sinais negativos. O que você faz? Menos 1 significa que tem um sinal negativo. Mais 3 significa que tem 3 sinais positivos. É igual um joguinho. Um positivo anula um negativo. O que sobrou aqui? Sobraram 2 positivos. Esse é o valor do expoente. Certo? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Isabela, obrigada por estar aqui conosco. Sebastian Price, uma dica para decorar a tabuada. Temos aqui no Instagram, na aba Reels, vários, olha, pelo menos uns 5 vídeos ensinando tabuada. Tem da tabuada do 3, tem da tabuada do 6, tem da tabuada do 7, da tabuada do 8 e da tabuada do 9. Ó, 5 vídeos ensinando a tabuada aqui. Vá no Instagram do Matemática Raiz, quando acabar a live, não saia da live, e você vai clicar na aba Reels, é no cantinho do quadradinho ali, e você vai descer olhando todos os nossos vídeos, que você vai ver, já faz um tempinho esses vídeos, então desça um pouquinho mais, que você vai encontrar os nossos vídeos de tabuada. Tem da tabuada do 9 com os dedos, que é sensacional, tem da tabuada do 3 e do 7 através do jogo da velha, tem da tabuada do 6 através de uma analogia com a tabuada do 3 e tem da tabuada do 8 que também é sensacional. Vai, aproveita e dê uma olhadinha aí nas nossas gravações mais antigas. Juan Rafael, que explicação show! Obrigada, Juan! Mileno, boa aula, obrigada! Raira, obrigada por estar aqui conosco. Dá licença do quadro, já saí da frente. Mas lembre-se, essa live vai ficar gravada, tá? Eu não vou ficar aqui tomando muito tempo de vocês. A live vai ficar gravada aqui no IGTV e também no YouTube. Enquanto isso, vamos lá apagar para fazer a última enquete, que é muito simples. Ah, deixa eu ver como é que vocês responderam essa daqui para dizer para vocês. Olha só, gente. A primeira, vou escrever para vocês verem a dificuldade. A primeira era menos 2, a resposta. 120 pessoas responderam isso. A letra B era menos 1, 133 pessoas. A letra C era 1, 139 pessoas responderam. E a letra D era o 2, que é a nossa resposta oficial. 127 pessoas responderam. Olha como ficou parelho, gente. Olha só. Temos que estudar um pouquinho mais de equações exponenciais. Olha só. Foi a terceira mais votada, só a nossa resposta correta. Próximas enquetes faremos mais algumas equações exponenciais. Tem vídeo aqui da professora Helena explicando equações exponenciais, tá? E vocês estão precisando. Vamos lá para a última. Qual a área de um quadrado que possui 24 centímetros de perímetro? Bom, agora vamos lá. Nós temos aqui 2 conceitos que nós precisamos deixar bem claros para vocês. Primeiro, o que é área. Segundo, o que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados, a soma das bordinhas. Então, vamos lá. Primeiro, um quadrado, gente, ele tem 4 lados iguais, certo? Então, se ele tem 4 lados iguais, significa que eu tenho que pegar esses 24 centímetros e dividir pelos 4 lados, ou seja, cada lado terá 6 centímetros. Então, ó, esse daqui tem 6, esse daqui tem 6, esse daqui tem 6 e esse daqui tem 6 centímetros, certo? O que é a área? A área é o espaço compreendido no interior dessa figura, é o espaço, a área superficial dessa figura. Então, como que eu calculo a área de um quadrado?
já tem vídeo aqui no Reels falando como calcula, mostrando para vocês como calcula a área de todas as figuras planas. Quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo, círculo, tá? Então, sai da live depois e dá uma olhadinha aí nos nossos videozinhos. Gente, a área de um quadrado é definida por lado ao quadrado. O que é lado ao quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Essa multiplicação. Então, 6 vezes 6. Se cada lado mede 6, a área é 6 vezes 6, ou seja, 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Muita gente errou. Por quê? Porque respondeu automaticamente o 6, gente. Ó, percebam a discrepância. A questão mais votada, a alternativa mais votada foi a de 36. A maioria da galera acertou. Mas a segunda mais votada, com apenas 6 votos a menos, foi a letra A, que eram 6 centímetros quadrados. Por quê? Aquilo que eu falei pra vocês, nós somos muito visuais. Vocês calcularam 6 e automaticamente marcaram. Vocês não voltam no comando do problema, ó. Qual a área? Ele te deu a informação do perímetro, mas ele não quer o lado. Com o perímetro você descobre o lado, mas você não quer o lado, você quer a área. Então você tem que usar o lado para chegar à área do quadrado, tá? Então sempre tomem muito cuidado, principalmente aí quem vai fazer concurso, quem vai fazer Enem, quem faz prova na escola, quem faz qualquer curso que seja. Cuidado, nós quando temos uma pressão, a gente quer fugir dessa pressão o mais rápido possível. E é onde a gente erra. A gente acaba marcando questões que são muito simples, mas por falta de calma e atenção a gente acaba errando. Certo, galera? Vamos lá, desafoga a matemática. Parabéns, professora. Obrigada. Jussi Cleide, obrigada pelas palminhas. Juan Rafael, explica muito bem mesmo, detalhadamente. Que bom que vocês estão gostando. Professora Xênia, excelente, muito obrigada. Adoro quando tem professores aqui nos assistindo. A gente troca aí umas informações, a gente pega um jeitinho que um fala, a gente pega um jeitinho que o outro faz, a gente gosta disso. Que bom, que delícia ter vocês aqui conosco. Quase 30 minutos de live, que era para ter sido 15 minutos. Olha só como me estendi. Falo demais, né? Eu sei. Obrigada quem esteve aqui conosco. Quem puder, passe nas nossas outras mídias sociais. Lembrando, tem o selinho aqui embaixo. Nos ajude a continuar produzindo conteúdo para vocês. Afinal, demanda bastante tempo para preparar isso para vocês. Mas, se vocês estão gostando, é o que vale. Certo, gente? Novamente digo para vocês, assistam os nossos vídeos que vocês vão treinando o cálculo mental de vocês e vocês vão ficando mais familiarizados com alguns conteúdos matemáticos que a gente tem postado aqui. Joia, galera! Obrigada, Carla, tá aqui. Obrigada, Maxwell, Alisson. Sebastião, valeu, muito bom. Obrigada. Ribamar, professora, adoro matemática. Que bom que você adora, eu também adoro. Tô aqui para que vocês percam esse medo da matemática, para que mais gente consiga gostar tanto dessa ciência linda que desenvolve o nosso raciocínio, que nos torna pessoas mais inteligentes. Certo, Sandra? Sandra tá sempre comentando nos nossos vídeos. Conheço o teu nomezinho. Obrigada, Sandra. Galera, muito obrigada, boa noite para vocês e não se esqueçam, a live tá aqui gravada, a live vai ficar também no YouTube e as enquetes, quem quiser rever, estarão no destaque no nosso perfil do Instagram. Boa noite para vocês e a gente se vê numa próxima live.